Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje é um formato diferente, um tema diferente, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que que você faz o que você faz? Como saber o seu propósito? Pois então, o vídeo de hoje vai ser uma dica de livro, né? E o livro que eu vou te indicar é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Eu não sei como fala o nome dele. Mas esse livro eu li já faz eu li em 2023. E confesso que eu não estava sendo uma leitora, né, muito fervorosa, e ele me ajudou tanto a sair dessa ressaca literária e tanto a entender o meu porquê, o meu propósito. Antes de tudo, de começar a entrar no tema do livro e falar um pouquinho sobre ele para te indicar, se inscreve no canal, curte esse vídeo se você gosta de vídeos desse formato e comenta aqui se você já leu o que eu vou falar depois no final, né? Se você acha que faz sentido ou não. Então, bora pro vídeo? Bom, gente, o livro Comece pelo Porquê, ele tem... Eu li no Kindle, tá? O primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que eu não sei quem que tá me lendo. Eu não sou uma pessoa que gosta de livro, no sentido gostar do livro físico. Eu não gosto, eu não tenho tanto espaço, eu sou uma pessoa um pouco, não gosto de acumular coisas. E pra mim, depois que o livro leu, tipo, a chance de eu revisitar ele é muito pequena, então eu prefiro o Kindle. Eu acho o Kindle uma invenção do universo. Me desculpe os amantes de livro, eu sei que tem toda uma questão aí da estética e tudo, mas eu não gosto. Eu gosto do Kindle. Então, todos os livros que eu leio no Kindle, tá? Tanto que eu comprei o Kindle pra fazer minha faculdade, porque eu não queria ficar pegando livro na biblioteca para carregar peso, enfim, e ele me salva. Então, o livro, ele tem o propósito, né, de te explicar por que que você tem que começar fazendo as coisas sabendo o seu propósito. Pareceu meio redundante, mas é isso. Ele te traz justamente esse incômodo de por que que grandes empresas, por que que grandes líderes de fato lideram e tá alinhado com o fato deles saberem o porquê deles, né? Então eu vou falar alguns pontos que me chamaram a atenção nesse livro. Como eu disse, foi um livro que eu li logo quando eu estava voltando a querer introduzir a leitura na minha vida. Então eu tenho certeza que eu preciso reler esse livro, porque eu vou tirar mais insights na atualidade, com a mentalidade que eu tenho hoje. Mas só de bate-pronto na época que eu li, alguns pontos que eu li que me trouxeram grandes reflexões. Logo no primeiro capítulo, o Simon ele mostra como é importante você saber o que perguntar. Porque às vezes você pode ter uma resposta correta, mas a sua pergunta ser errada. Então o livro, o tempo inteiro, né, o conteúdo do livro é o tempo inteiro com essa provocação. Por que que você faz isso? Qual que é o seu propósito? É muito mais importante o porquê do que o como. Porque a partir do momento que você sabe o seu porquê, você desvenda o seu como e o seu o quê, que tem a ver com o círculo dourado, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, logo no primeiro capítulo, eu acho que por isso que esse livro me prendeu. Ele já traz esses comparativos. E aí, ele faz uma referência do primeiro voo, né, que teve. Ele compara eu esqueci o nome do moço, mas tinha assim, eram dois times, que estavam falando de fazer o primeiro voo tripulado. E aí um tinha recurso financeiro, acesso ao governo e tudo mais, e os outros dois gêmeos, eles só tinham um sonho e paixão. E aí quem conseguiu fazer o primeiro voo? Os gêmeos, porque eles não tinham recurso financeiro, eles não tinham os acessos, mas a paixão deles era tão certa, o propósito deles era tão grande, que deu certo. O como não importava tanto, assim, sabe? O resultado deles foi sucedido. Então, ele é muito bom. E aí ele faz várias analogias sobre empresas grandiosas que a gente conhece, como Apple, né? E aí, uma outra coisa que eu acho muito genial, que ele fala logo no começo do livro, eu não lembro muito bem exatamente, mas ele fala sobre como montadoras automotivas chinesas, se não me engano, acho que não eram japonesas, acho que eram chinesas, tipo assim, nas americanas tinha um cara que ficava numa parte final da linha de produção da porta para dar uma martelada na porta.
pra assegurar que a porta estava encaixada. E no Japão ou na China não tem isso. Tipo, aí eles perguntaram, né, por que vocês não têm um cara lá pra se assegurar? Aí eles falaram, né, que eles se asseguravam que a porta encaixasse no momento de projetar. Então, o porquê deles não esperarem o erro acontecer para ficar achando soluções de como fazer direito, eles já falavam, não, meu resultado que eu quero é esse. Então, o meu propósito é esse. Então, como eu vou fazer isso dar certo? E isso é para tudo, assim, né? Tipo, grandes empresas que de fato dão certo, a gente não sabe se elas dão certo por conta de uma atitude X ou Y. Sabe? Às vezes a atitude X que eu tenho na minha empresa pode ser péssimo para você e às vezes uma atitude Y que você tem na sua empresa pode ser péssimo para mim. Só que quando você tem um propósito muito alinhado, você sabe que tá no caminho, o como tem que fazer sentido para você. E a gente hoje em dia a gente só fica procurando como. Como replicar. Como, fulano tem dinheiro, então eu só vou fazer exatamente o que fulano fez que vai dar certo pra mim. Não. O porquê importa. Então eu acho esse livro muito, muito, muito importante. Ele fala também sobre como líderes de verdade não mandam, lideram, sobre como empresas mais lucrativas, elas têm um propósito muito forte e consequentemente elas ficam mais lucrativas porque a equipe se engaja. Então é um livro muito gostoso de ler. Ele é fácil. Eu recomendo fortemente. E se você tá nessa vibe de tipo, não sei muito bem pra onde eu vou, o que eu faço, busca na leitura, que às vezes ela dá um norte muito bom. Me ajudou tanto na parte de introduzir, de novo na leitura, como de me questionar. E a partir do momento que eu li esse livro, que eu terminei ele, eu comecei a perguntar o porquê de tudo. Qual que é o meu porquê? Porquê da leve sonho? Eu entrei numa crise um pouco existencial, mas foi muito bom. E, consequentemente, os resultados vão crescendo. Quer dizer que você vai ler esse livro e você vai ficar milionário? Pode ser que sim, pode ser que não. Se você encontrar seu porquê, eu sei que ele tem a continuação também, Descubra o Seu Porquê, que eu quero ler. Dentro do livro do Simon, ele também fala sobre. Ele não é superficial, tá? Então ele fala sobre estratégias de manipulação de preço, ele fala sobre questão de liderança, de gestão, de lucratividade, e ele propõe uma estratégia de comunicação chamada o Círculo Dourado, que é primeiro pensar no porquê, depois no como e depois no onde. Tipo assim, por que eu faço o que faço, como faço o que faço e aonde aplico tudo isso. Então é o Círculo Dourado da maestria e da comunicação para dar certo para as empresas. Bom, gente, é isso. Eu queria dar esse compartilhamento aqui desse conteúdo. Se você tá aí sem saber muito bem qual que é o seu caminho, qual que é o seu propósito, ou também às vezes não entende por que grandes empresas dão certo e outras não dão. Eu recomendo fortemente que você lê esse livro porque ele traz perspectivas sobre as mesmas situações que a gente já está introduzido na atualidade de uma forma muito disruptiva e faz você sair do automático, tá bom? Se você gosta de conteúdo como esse, se inscreve no canal, curte, deixa seu comentário e me fala, que aí eu tenho que trazer mais livros. E me indica também livros que vocês acham legal, porque aí eu leio e trago para vocês minha opinião.